amores! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando. E é isso, chegou nossa terceira etapa. Hoje a gente vai começar o conteúdo da nossa terceira apostila do SAI. Então pega aí a apostila de vocês, vamos abrir a apostila de vocês na página 204 da apostila, que vai falar sobre as redes de transporte, certo? As redes de transporte, elas têm alguns termos que a gente precisa estudar e entender para que a gente possa falar sobre essas redes de transporte, tá? A troca das mercadorias e o deslocamento das pessoas, eles ocorrem por meio dessas vias de circulação. E para que a gente possa se deslocar de um canto para o outro, nós precisamos desses meios de transporte, que com o tempo se tornaram cada vez mais modernos, e isso fez com que o comércio fosse dinamizado, né, dentro desse sistema capitalista. Quando nós falamos em modal, nós estamos nos referindo ao transporte de cargas. E quando um terminal ele atende mais de um modal, nós falamos que ele é um intermodal, quando ele congrega mais de um meio de transporte, certo? Então, para a gente iniciar, a gente tem que entender o quê? Que as redes de transporte, elas estão cada vez mais evoluindo ao nosso favor e ao favor da dinâmica do comércio. Nós temos que entender que modal é o transporte de cargas e intermodal é quando se transporta, quando um terminal ele congrega mais de um meio de transporte, tá? O eixo de circulação ele corresponde ao transporte de cargas, pessoas e produtos aliados aos modais, certo? A matriz de transporte de um município, estado, região, país, é o eixo de circulação daquele local. Outra coisa, no mapa do Brasil, mapa de transporte do Brasil, né, das vias de circulação do Brasil, nós temos como perceber que os meios, as malhas, né, de transporte, elas estão mais bem fixadas na parte litorânea, como a gente pode perceber aqui. Isso se deve a essa irregularidade na distribuição do sistema de transporte brasileiro. Isso se deve aos fatores que vêm lá da época da colonização, que começou no litoral, que evoluiu para a cana-de-açúcar, depois o café. O café ele gerou um capital para o desenvolvimento da indústria. Então os parques industriais, eles dinamizaram toda a infraestrutura ao seu redor, e aí vem as redes de transporte. Então é algo que vem da nossa história, da nossa formação, de como o nosso país se formou. No Brasil, o transporte que predomina é o transporte rodoviário. Ah, tia, mas esse seria o transporte mais adequado para o nosso país? O nosso país ele tem um tamanho continental. O transporte mais adequado para o nosso país seriam ferrovias, né, para longas distâncias, o custo é menor e tudo. Porém, por uma estratégia política na época da industrialização do Brasil, se intensificou as rodovias e houve um investimento na indústria automobilística. Então, hoje, o meio de transporte que predomina no nosso país são os transportes rodoviários, tá? Que circulam por rodovias, por isso esse nome. Aí a gente pode ver, caminhões, carros, motos, certo? Que transportam cargas e pessoas por rodovias. A primeira rodovia a ser construída no Brasil foi a estrada União Indústria. Olha só, ela unia Minas ao Rio de Janeiro e ela foi inaugurada, sabe por quem? Dom Pedro II. Olha aí, ó, bem novinha, né, essa estrada?
O predomínio do transporte rodoviário em nosso país, ele está relacionado à industrialização, como eu acabei de dizer para vocês. A indústria, ela se concentra ali, porque foi ali que gerou o capital em torno do café, que deu subsídio para a indústria se desenvolver, e a expansão da indústria automobilística, porque para incentivar o consumo interno e para incentivar o crescimento, a formação das siderúrgicas, da Petrobras, né, houve um incentivo em torno da indústria automobilística. Tem manutenção e instalação cara, porque a gente precisa ficar fiscalizando os meios para saber se esses meios estão em bom estado para circular. A questão de cuidar do asfalto, né? De cuidar da sinalização, tudo isso requer um custo. Ele é utilizado para curtas distâncias e na integração de diversos modais. Através das rodovias, você pode integrar, por exemplo, o porto ao aeroporto. Você pode fazer essa integração por via das rodovias, né? Por meio das rodovias. Concentrado na faixa litorânea, isso aqui nós já falamos, né? O porquê disso. O outro transporte é o ferroviário, não é o time, é o meio de transporte, mas o nome do time vem da ferrovia, né? O transporte ferroviário, ele é um transporte feito através dos trilhos, das ferrovias. Esse meio de transporte, ele é o mais indicado para países de grandes proporções, como no caso do Brasil. Ele foi privatizado durante a industrialização, saiu da responsabilidade do governo. Ele é relativamente barato, porque ele é caro para instalar, mas depois que ele está instalado, a manutenção é uma manutenção barata. E ainda tem algumas vantagens. Por exemplo, ele suporta grande quantidade de carga a ser transportada. Há uma perda muito pequena dessa carga ao longo do transporte. E ele é um transporte relativamente rápido, porque não tem trânsito, não tem sinal, não tem engarrafamento, não tem congestionamento. Os produtos agrícolas que são mais transportados por esse tipo de modal são soja, farelo de soja e minério de ferro aqui no Brasil, tá? O outro meio de transporte é o aquaviário. O transporte aquaviário, ele tanto pode ser feito em rios, como ele pode ser feito nos mares e oceanos, tá? Tanto pode transportar pessoas, como pode transportar esses contêineres, né? As cargas. Quando ele é feito no rio, ele é chamado de transporte aquaviário fluvial. E quando ele é feito nos oceanos e mares, transporte aquaviário marítimo. Ele envolve menos custos que os demais transportes, e quando ele transporta cargas e pessoas de um porto ao outro, esse sistema é chamado de cabotagem. O transporte de cabotagem é quando as embarcações levam de um porto no litoral a outro porto no litoral pessoas e mercadorias. A gente diz que é o transporte por cabotagem. Pouco utilizado no nosso país, porque os nossos rios são de planalto. Imagina aí, tá lá navegando de boa, de repente, a queda d'água. Não dá, né? Então, como os nossos rios, o predomínio é de planalto, os planaltos eles são bons para geração de energia, porque a vazão da água vai ser maior e assim vai produzir energia, não para navegação. Então, esse tipo de transporte ele não é muito intenso, mas assim na região amazônica, né? Transporte de longo curso, ele leva normalmente minério de ferro, e o de cabotagem, ele leva normalmente petróleo, bauxita e contêineres. Ah, tio, que diabo é bauxita? Serve para fazer o alumínio, tá? Aquele alumínio das panelas que a gente areia em casa. Agora na quarentena tá areando, é muito, né, panela? Eclusas, gente, como eu disse para vocês, os nossos rios, eles são de maioria de planalto e também existem desnivelamentos no fundo do rio. Para conseguir sanar esse problema, são elaborados elevadores aquáticos. Como assim? Assim, ó.
Eles pegam, constroem, né, isso que é chamado de eclusa, com essas portas enormes. O que é que vai acontecer? A embarcação, ela entra nesse primeiro elevador, o nível da água aumenta, aí abre-se a outra portinha e aí ele consegue transpor o relevo lá de baixo que tá alto, para ele não encalhar, entendeu? E aí quando ele sai, tá tudo de boa, baixo nível, fica normal. Na volta do mesmo jeito. Então ele é uma forma de sanar o problema de desnivelamentos no fundo do rio. Elevadores aquáticos para os navios, para as embarcações. O transporte aéreo. A gente pode dizer que o transporte aéreo ele foi um marco nos meios de transporte. Por quê? Porque ele encurtou os tempos, né? O tempo de deslocamento intercontinental de um continente para o outro em pouco tempo, né? Hoje em dia nós temos esse mundo tão globalizado, onde coisas que acontecem tão longe da gente se tornam tão próximas. Por quê? Por causa dos meios de comunicação, mas também por essa evolução dos meios de transporte. Uma pessoa que reside no Brasil pode facilmente controlar uma empresa da China, né? Então, assim, isso se dá também por conta desses marcos das evoluções dos meios de transporte e comunicação. Serviços gerais, ele pode ser táxi aéreo, publicidade, propaganda e aerofotogrametria, que é uma técnica utilizada para sobrevoar os relevos e tirar fotos contínuas para um mapeamento, principalmente altimétrico, né, para saber as elevações do relevo. Isso aqui foi realizado a primeira vez na Amazônia e se tornou prática depois. Serviços regionais, como o serviço de passageiros e cargas em linhas dentro do país, e serviços regulares, quando esses voos são internacionais, de um país para o outro. Ele é pouco expressivo no transporte de carga. Por quê? Primeiro, combustível é caro. A manutenção é cara. Ele não suporta cargas pesadas nem grandes, então tem que ser só cargas leves e perecíveis. Além de ter pouco espaço para esse armazenamento. Então não é viável a gente utilizar para transporte de cargas o avião. Ele não é tão viável. Muito expressivo nos transportes de pessoas. Por quê? Porque está cada vez mais barata as passagens, né? Houve um aumento da frequência dos voos e também uma modernização das aeronaves. Então, o transporte aéreo ele é um dos mais caros, mas ele é mais destinado para o transporte de passageiros do que para o transporte de cargas. Quais as desvantagens do transporte aéreo? O custo, que é alto. Depende dos fenômenos naturais, então não está sobre, apesar de toda a tecnologia que nós temos, se tem um mau tempo, o voo não pode partir. Então ele depende das condições naturais, cancelamento de voos por bugs, panes, seja o que for, panes nos softwares e também violação das bagagens, né? Muita gente tem problema com essa coisa de extravio de bagagem ou mesmo de ser furtado. E por último, nós temos o transporte dutoviário. O nome está dizendo, é feito através de dutos. Esses dutos, eles podem transportar várias coisas. Essas tubulações, elas podem transportar óleos, gases, produtos químicos. Esses dutos podem ser subterrâneos, aéreos, submarinos ou superficiais. Os combustíveis produzidos no Sudeste do Sul, por exemplo, eles são transportados até as refinarias por dutos. E lá, via cabotagem, ele chega ao Norte e Nordeste. Lembra o que é cabotagem? Transporte de porto a porto no litoral. Oleoduto transporta petróleo e álcool. Gasoduto transporta gases. Mineroduto, minério. Carboduto transporta carvão mineral e poliduto transporta vários produtos, tá? Em 2015 o Brasil ele tinha 601 dutos principais:
Paragominas, Barcarena, que é um mineroduto, Brasil-Bolívia, que é um gasoduto que vem do gás excedente na Bolívia, São Sebastião Paulinha, que é um oleoduto, e Angra dos Reis Caxias, que é um oleoduto, tá? Espero ter ajudado vocês nesse primeiro capítulo, espero que vocês estejam se organizando nos estudos e logo tudo isso vai passar e a gente vai estar junto, tá certo? Cheiro bem grande!